Pessoal, tudo bem? Voltando aqui com as nossas questões. Já fizemos mais da metade da prova, estamos aí na questão 71. E vamos que vamos, já estamos bem avançados aí nessa prova, pelo menos. Vamos continuar fazendo as outras provas, as provas que antecederam e também a prova que foi depois dessa. E é isso, vamos lá. A gente já pegou, mais ou menos, está começando aqui a pegar as manhas das questões, o que eles gostam de perguntar, os assuntos assim que são mais prevalentes. Então, vamos que vamos. Questão 71. Esse assunto aqui é muito bom e já caiu tanto na prova prática quanto na prova teórica. Homem de 45 anos, com queixa de dor lombar há 1 ano, é encaminhado da atenção primária para o ambulatório de reumatologia. Paciente obeso, sedentário, relata dor ao acordar e dificuldade de movimentação que melhora após cerca de 2 horas. Ok, melhora após cerca de 2 horas. Utilizou diversos anti-inflamatórios, não hormonais e analgésicos comuns, com melhora parcial e transitória. A radiografia de coluna lombar, realizada na unidade básica de saúde, revela uma redução aí dos espaços L4 e L5, com esclerose subcondral. Então aqui a gente já vê um achado importante. O exame físico mostra uma redução na amplitude dos movimentos da coluna lombar, com um teste de Schober, olha só, Schober de 1 centímetro. A gente sabe que o teste normal de Schober é maior a 5 centímetros. Então, esse paciente aqui está com uma artrite anquilosante, ou então uma espondiloartrite anquilosante. E aqui não há sinais de artrite ou de entesite, tá bem? Mas mesmo assim, ele já tem ali uma redução dos espaços. Então, isso já corrobora aí para uma espondilite anquilosante, certo? Assunto muito importante, isso aqui muito batido também. Isso. Considerando o diagnóstico mais provável, quais são as condutas médicas específicas para o caso? Então, o que nós precisamos fazer em um paciente aí que já chega com suspeita de uma espondiloartrite ou então de uma espondilite anquilosante? O que nós precisamos fazer? 2 coisas. Nós precisamos corroborar o diagnóstico. Ele já fez aí um teste de imagem, já ajuda, obviamente, no diagnóstico. A gente já viu que teve uma redução aí dos espaços, só que ele precisa de um teste de imagem que seja mais fidedigno. O que a gente pode usar de imagem que seja mais apropriado para fazer esse diagnóstico? A ressonância magnética. Beleza. E o que ele precisa fazer mais? O que a gente vai fazer com esse paciente? Vai deixar ele sem tratamento? Não, a gente pode sim prescrever outros tipos de inflamatórios, já que os anti-inflamatórios que ele está usando não estão fazendo efeito. Nós podemos usar outros anti-inflamatórios de forma normal, ou seja, pode sim utilizar outros aspectos, outros tipos de anti-inflamatório, beleza? Vamos lá, letra A. Solicitar o HLA-B37, prescrever anti-inflamatórios hormonais, pode ser também, aqui a parte do final a gente pode prescrever, mas o principal que nós iremos prescrever são AINES, os anti-inflamatórios aí de princípio de tratamento, certo? Não vamos solicitar o HLA-B37 porque a gente não está suspeitando de uma artrite reumatoide. Letra B, solicitar provas de atividade inflamatória e ressonância magnética de sacroiliacas. Sim, tá certo. A gente precisa saber se o paciente de fato tá com uma artrite anquilosante, como nós iremos fazer isso a partir da ressonância magnética. Não existe hoje em dia outro estudo mais fidedigno para realizar esse diagnóstico de imagens, baseado em imagens. Letra C, orientar sobre ergonomia e prescrever anti-inflamatórios não hormonais sobre demanda? Não, os anti-inflamatórios não hormonais, tudo bem, a gente pode usar, a gente vai usar, na verdade, os AINES. No entanto, só orientar sobre ergonomia, como se sentar corretamente, como levantar peso, não vai ajudar a tratar o paciente, pelo contrário, ou seja, se nós dermos apenas as pautas, já lá, como fala aqui, se nós dermos apenas as orientações, sem fazer o tratamento, ou sem realizar de fato o diagnóstico, não vai adiantar nada, certo? Falsa também. Letra D, orientar a redução do peso, realização de sessões de fisioterapia e prescrever analgésicos opioides também pode ser. Isso aqui no princípio da questão tá certa, mas os analgésicos opioides, eles não são usados aí no começo do tratamento. No começo do tratamento nós iremos usar, pode ser AINES ou podemos usar opioides, se vemos que os AINES eles não foram efetivos aí no tratamento do paciente. Essa questão foi para anular, foram em cima, foram embaixo, mas acabou que ficou, resposta certa, letra B mesmo, certo? Questão 72. Lactente de 40 dias de vida, do sexo feminino, é levado para consulta por sua mãe. A criança tem história de icterícia e colúria progressiva desde a 2ª semana de vida. Está em aleitamento materno, com boa aceitação e ganho ponderal, porém regurgita muito. A mãe relata que as fezes da bebê estão muito claras. Ela apresenta aqui uma cólia. Fecha aqui. A cólia.
A cólia. Aí. O exame físico revela paciente em bom estado geral, paciente eutrófica. Aqui, fígado de consistência firme, não nodular, doloroso a 3 centímetros do rebordo costal, ou seja, ela está com hepatomegália. Baço de 1 centímetro do rebordo costal esquerdo também, ela está com ambos, né? Hepato e esplenomegalia. Tendo em vista essa situação, assinale a alternativa que contém, respectivamente, a principal hipótese diagnóstica e a conduta adequada para o caso. Então, o que essa bebezinha aqui tem é uma condição que se avalia muito no Revalida também, é muito cobrado, que é justamente a atresia de vias biliares, que é quando, por exemplo, os condutos ali do fígado, que levam a bilis, da região onde ele é formado ali, os canalículos, eles estão atrésicos, não existe a formação ali de uma passagem, eles estão fechados. E isso impede com que a bile chegue na vesícula e também que seja expulsa ali da vesícula biliar, ok? Então, o que acontece? A criança vai ter aí os sinais claros, vai ter a cólia, vai ter colúria, certo? Vai ter aí toda essa sintomatologia e principalmente icterícia, vai estar ictérica a criança. Então, vamos lá, letra A. Icterícia não obstrutiva prolongada, já está falso, com bom ganho ponderal. Solicitar a gama-GT e aminotransferase também não. Icterícia obstrutiva prolongada por doença metabólica. Não se trata de uma doença metabólica, porque como a gente vê aqui, a criancinha ela tá em bom estado, né? Isso, boa aceitação e ganho ponderal, porém ela regurgita muito, ou seja, o problema é esse, basicamente. Ela tem uma icterícia, a criança apresenta icterícia e também tem colúria e acólia. Então, isso é muito característico aí de atresia de vias biliares, só que ela tá ganhando peso, tá normal, não tem um problema metabólico. Letra B, icterícia obstrutiva? Doença metabólica não, falso. Letra C, icterícia não obstrutiva prolongada e relacionada ao aleitamento materno com a evolução benigna e adotar conduta expectante? Não, tá falso. Icterícia obstrutiva prolongada por atresia biliar, correto. E encaminhar a criança urgentemente para avaliação, diagnóstica e tratamento. Muitas vezes requer aí cirurgia, quando não em todos os casos, certo? Aqui, questão 72, letra D. Bom demais. Aqui, a questão 73. Menino de 10 anos é atendido em unidade básica de saúde com história de febre alta, iniciada há 4 dias, certo? 10 meses, atendido por febre alta, iniciada há 4 dias. Febre alta, 39 graus. Com 3 picos por dia. Inicialmente, sem outros sintomas associados, evoluindo com exantema maculopapular em regiões cervical e tronco. Não apresenta febre nas últimas 18 horas. A respeito de possíveis diagnósticos diferenciais para o quadro apresentado, assinale a alternativa correta. Então, a gente sabe aqui que esse caso aqui é bem legal, porque ele cai muito esse tema, que é exantema súbito. Por quê? Porque no exantema súbito, a criança ela vai ter esse quadro aí, basicamente, de febre entre 3 a 4 dias, febre muito alta, geralmente 38,5, 39, 40 graus, 41 inclusive, chega. Febre muito alta, a criança vai ter assim, toda aquela sintomatologia, os sintomas constitucionais. No entanto, essa febre vai baixar e quando essa febre baixa, aparecem o exantema ou então as manifestações cutâneas. Isso é muito característico do exantema súbito. Então vamos lá, a respeito do possível diagnóstico diferenciais para o quadro apresentado, assinale a alternativa correta. O diagnóstico de síndrome mão-pé-boca? Não é mão-pé-boca. A gente sabe que mão-pé-boca nós temos as lesões aqui, principalmente na palma das mãozinhas, no pé, pode ter também presença nos genitais e na boca, que são vesículas que evoluem muito parecido com a varicela no quesito vesícula, certo? Pápulas, logo depois elas se transformam em vesículas, depois crostras. Tem aí esse segmento temporal, certo? No entanto, a gente vai observar predomínio nas mãos, nos pés, nas zonas genitais e na boca. Letra B, a anamnese e o exame físico exigem descartar laboratorialmente o diagnóstico diferencial de sarampo? Não se trata de um sarampo. E outra coisa muito importante, geralmente não se pede laboratório nas doenças exantemáticas, certo? Existem poucas exceções que se considera aí a solicitação de um laboratório. Nesse caso do exantema súbito, é bom prestar atenção para vocês que vão para a segunda fase, que eu tenho certeza que você vai passar aí para a segunda fase.
nos checklists, ou então no que se cobra para a segunda fase, é considerado malapraxe, ou então a gente pode até perder pontos e solicitar um laboratório para um paciente que chega com essa condição, por exemplo, com exantema súbito. Letra C, a anamnese e o exame físico são suficientes para o diagnóstico de exantema súbito. Perfeito, não precisa pedir laboratório, não precisa pedir imagens. Com a história clínica, com o que a mamãe aí do paciente refere, já é suficiente. Com o quadro clínico do paciente, já é suficiente para saber do que se trata. Não havendo indicação de exame perfeito, de exames complementares, fechou. Essa aqui, letra C. A presença de febre alta torna o quadro bacteriano mais provável? Não, pelo contrário. O que? Associado à presença de exantema, sugere diagnóstico de escarlatina? Também não. A gente vê aí que a resposta certa, letra C. Questão 70. Uma paciente de 35 anos procurar atendimento na unidade básica de saúde com ultrassonografia transvaginal, olha só, que relata uma imagem cística, anecoica no seu ovário direito, medindo aproximadamente 6 centímetros. A gente já começa a estudar, a partir de 6 centímetros a gente já começa a estudar massa ou então cistos no ovário. Com contornos regulares e paredes finas, contornos regulares, paredes finas, sem septação, conteúdo sólido ou vascularização interna. A paciente está assintomática, possui ciclos menstruais regulares e fluxo normal, nega doenças crônicas ou cirurgias prévias. Diante dessa situação, a conduta adequada é. Então, vamos lá. Uma paciente que tem os seus ciclos normais, ou seja, não parece ter aí nenhum tipo de alteração em relação ao ciclo menstrual, e apresenta um quiche que tem as paredes finas, ele não tem septação, conteúdo sólido, ou vascular, sem conteúdos, sólido ou vascularização interna. Então significa que muito provavelmente, já que é anecoico, existe presença de líquido dentro desse quiche, tá bem? Só queria ressaltar uma coisa, eu vou pesquisar, mas eu acho que começa a se estudar a partir de 8 centímetros. Eu tenho quase certeza que é isso, não é a partir de 6, é a partir de 8 centímetros que começa a estudar mais a fundo uma massa, um quiche ou então uma massa sólida no ovário. Mas eu vou confirmar, eu tenho quase certeza que é 8, perdão. Enfim, nesse caso aqui pontual, é um quiche que não parece ser tão complicado, tá bem? E pode chegar a ser normal, digamos assim, é uma condição não infrequente em mulheres da idade fértil. Por quê? Porque acontece que o folículo dominante, do ciclo menstrual normal, a mulher ela menstrua normal, ela tem aí um folículo dominante que cada mês é um folículo dominante que é selecionado, digamos assim, que cresce e expulsa depois ali o ovocito secundário, ok? Então, o que acontece? Às vezes, esse folículo ele fica super grandão, ele fica maior do que se espera que fique. Fica maior do que o normal, digamos. E isso, na ultrassonografia transvaginal, pode parecer como uma estrutura normal. Então, o que nós iremos fazer? Já que é uma paciente jovem, que tem os ciclos menstruais aí normais, nós iremos repetir essa ultrassonografia 12 meses depois. Por quê? Porque se nós repetirmos e vermos que tem a mesma alteração, isso aí já prende aí um alerta, a gente já acende aí um alerta. Então, se nós vemos que 12 meses depois ela já não apresenta essa estrutura, ela segue normal, o ciclo, a vida normal, significa que a gente descarta a patologia, a alteração, tá bem? Vamos lá, diante da situação, a conduta adequada é realizar a dosagem sanguínea de CA 125? Não, a gente não está suspeitando de câncer a priori. Bem, indicar acompanhamento ginecológico de rotina? Não, para esse caso. Por quê? Porque no caso, o que ele quis falar aqui, para continuar estudando esse folículo, não é necessário. C, indicar realização de ressonância magnética da pelve? Não, também não. Letra D, repetir a ultrassonografia em até 12 semanas, certo? Até 12 semanas a gente vai estudar essa paciente. Eu acho que eu falei 12 meses, né? Perdão, é 12 semanas, não é 12 meses. 12 meses é um ano, é muita coisa. É 12 semanas apenas, tá bem? 12 semanas depois a gente estuda essa paciente. Por quê? Porque 12 semanas são mais de 2 meses. Então, com isso a gente já pode ver a evolução da paciente. Questão 75. Paciente de 35 anos, contente por sua primeira gravidez, começa o pré-natal na unidade básica de saúde do seu bairro. Durante a consulta de enfermagem, é identificado no exame das mamas um nódulo da mama direita. Quando informada sobre este achado, a paciente relata que sua mãe teve câncer de mama aos 38 anos. Olha só, então essa paciente ela deveria ter começado aí o rastreio
aos 28 anos, né? Que são 10 anos antes do período que a mãe, ou que é o principal parente ali de primeiro grau, teve o câncer. Diante desse quadro, a conduta médica indicada, então vamos lá, uma paciente de 35 anos, ok, grávida, vai no centro de saúde, na UBS, por preocupação por um nódulo que apareceu aí na mama esquerda, né? O paciente fala, tá assim, nódulo da mão direita, perdão. Então o que nós iremos fazer? A gente precisa estudar esse nódulo? Precisa? Diante desse quadro, a conduta médica indicada é requisitar a biópsia do nódulo mamário guiado por ultrassonografia? Ainda não. A gente precisa primeiro fazer a ultrassonografia, não necessariamente fazer a biópsia já. Letra B, encaminhar a paciente para o ambulatório de gestação de alto risco? Ainda não, porque a gente ainda não sabe do que se trata, se é benigno, se é maligno, o que pode ser ou o que pode deixar de ser. Letra C, solicitar ultrassonografia de mamas e considerar a realização de mamografia com proteção abdominal? Exatamente. Nós precisamos realizar ultrassonografia de mamas e também, se observar, por exemplo, alterações, microcalcificações, estruturas não identificadas, estruturas que são, como se diz, são... Ai, como é a palavra, meu Deus do céu? Que são inconclusivas. Na ultrassonografia, nós precisamos solicitar a mamografia. Letra D, aguardar o final da gestação para realizar a investigação do nódulo a partir da ultrassonografia ou mamografia. Muitos profissionais fazem isso, mas o correto já é começar a estudar, tá bem? Aqui seria a letra C. Isso foi, galera. Esse vídeo, questões muito boas, questões de temas que geralmente são cobrados, todas essas questões aqui, todas as questões das 71 a 75, são questões que já caíram, não exatamente as mesmas questões, mas são temas que já caíram nas provas anteriores, tá bem? Então é isso aí. Até mais, estudem, vamos que vamos, todo mundo vai aprovar.